cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Essa é uma frase do líder pacifista Mahatma Gandhi, e é com ela que nós vamos começar mais um Lado a Lado, e sempre, claro, muito alegre e contente por estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, direito do consumidor. Instituído em 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor mudou para melhor as relações de consumo no Brasil, minimizando perdas e garantindo que o brasileiro receba exatamente o que comprou. Quando nos sentimos lesados em uma compra, o vendedor tem a obrigação de apresentar um exemplar do código para que possamos consultá-lo e esclarecer as eventuais dúvidas. Se o cliente não conseguir fazer valer seu direito junto a uma loja, pode procurar o PROCON, por exemplo. Em Catanduva, o PROCON registrou nos primeiros 6 meses do ano 2.639 atendimentos a usuários. Dentre as principais demandas recebidas pelo órgão estão, como sempre, a telefonia fixa e móvel e temas relacionados a assuntos financeiros, como cobrança indevida ou abusiva, tarifas bancárias e cartão de crédito. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos receber aqui a Beatriz Trigo, que é a coordenadora do PROCON aqui de Catanduva, e o Guilherme dos Santos, que é advogado, a quem eu agradeço a presença aqui dos dois. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Bom, Beatriz, aqui o campeão sempre... Na verdade, as queixas com telefonia móvel ou telefonia fixa, elas são generalizadas, é o Brasil inteiro. Eu sempre vejo os levantamentos de quem é o campeão de reclamações. E normalmente, as telefonias disparam, né? Por que isso? Na verdade, o maior problema é que eles não explicam direito para o consumidor os planos que eles vendem, né? Então, principalmente quando o consumidor compra os planos pelo telemarketing, são os mais prejudicados. Por quê? Eles compram alguma coisa que eles não têm necessidade, não é o que eles precisam para usar. Uhum. E aí eles acabam depois se arrependendo, mas depois eles já pagaram 4, 5, 10 vezes. E, além de tudo, tem aquela cláusula de fidelidade dos 12 meses que eles acabam... assinando, e aí dá um problema, a pessoa quer trocar, não consegue trocar. Exatamente. Então, o maior problema é que o consumidor não tem a informação correta para adquirir esse serviço. E o que ele precisaria fazer para ter essa informação? Como é que faz? Quer dizer, como é que a gente orienta o consumidor? Você vai comprar um aparelho celular, ele vai às vezes na loja, né? Pega qualquer loja aí de departamento, tem um monte de loja em Catanduva, por exemplo, que vende celular. Ele vai lá e ele compra, ele habilita. Ele vai habilitar na própria loja, ele vai habilitar na operadora. Vai habilitar o celular numa operadora, acho que é isso, né? Mas geralmente eles na própria loja habilitam, mas o problema nem é tanto o aparelho, é um problema, que às vezes, a maioria das vezes a pessoa compra um aparelho muito superior do uso que ela tem. Certo? A pessoa não precisa de um aparelho tão sofisticado só para usar o WhatsApp, por exemplo, e a telefonia. Mas a maior reclamação não é nem em relação ao aparelho, é em relação ao serviço, às operadoras. Claro, TIM, Oi, esse é o maior problema que a gente tem, Vivo. Porque às vezes a gente fala que o Vivo não está vivo, está morto. Então, o problema de sinal, a gente tem muito problema de sinal. E também em relação a esses pacotes. Por quê? Porque eles têm os pacotes pré-estabelecidos. Então, o consumidor tem que se adaptar a algum deles que eles têm lá disponível. Entendi. E aí mora o problema. Quer dizer, eu não posso fazer um pacote que eu queira, né, Exatamente. Guilherme? Personalizado ao meu uso. Eu tenho que aceitar aquele engessamento que a operadora me coloca. Te propõe. Propõe. Uhum. E isso causa muitos prejuízos, evidentemente. Sim, o Brasil, se eu não me engano, está na 10ª colocação de qualidade de uso de telefonia celular. Nós temos, vocês terem uma ideia, nós temos 240 milhões de aparelhos celulares no Brasil. Nós temos mais aparelhos celulares do que população. Nossa população hoje chega a 207 milhões de brasileiros. E nós temos 240, portanto, 33 milhões a mais. É claro que porque tem muita gente, isso não significa que todo brasileiro tem um aparelho. Tem muita gente que não tem ainda. Mas tem gente, por outro lado, que tem 2, 3, né? Sim, temos casos, principalmente no nosso escritório, em que clientes
que dispõem de um aparelho que nem tem acesso à internet, compram pacotes que têm acesso à internet e que fica chegando aquela mensagem: seus dados estão acabando, seus dados móveis estão em uso. E o aparelho dele nem tem acesso à internet. E ele está pagando por uma coisa que ele não está usando. Que ele não está usando e é cobrado por esse serviço que ele nem utiliza. Inclusive o excesso dos dados. Excesso dos dados. E o que ele faz quando ele recebe uma cobrança indevida por algo que ele não usou? Qual é o procedimento que ele deve tomar? Que medida ele deve tomar? Bem, primeiramente procurar a empresa, né, entrar em contato com a empresa através dos ramais de serviço de atendimento ao consumidor. Nós vamos falar disso também. Que, posso falar assim, 90% dos casos nada resolve. Né? Em segundo momento, procurar o PROCON, né, que vai tentar fazer essa intermediação com a empresa. E, em último caso, adentrar com as medidas sociais. Você é especialista dessa área de direito do consumidor? Temos muitos processos. Você é aqui de Catanduva? Aqui de Catanduva. E tem escritório aqui? Aqui em Catanduva. Ah, aqui da terrinha de Catanduva. E tem muita gente que te procura por conta disso? Olha, no último ano, nesse ano de 2017, nos 6 primeiros meses de 2017, no nosso escritório nós tivemos uma demanda de aproximadamente 900 processos envolvendo direito do consumidor. Nossa! Agora, você, por exemplo, eu tenho uma queixa. Via de regra, o que as pessoas fazem? A primeira coisa que elas procuram é o PROCON. Sim. Certo? O PROCON encaminha para o escritório ou não? Você só orienta, fala, olha, neste caso você deve procurar um advogado ou vocês mesmos dão conta de resolver? A gente resolve mais de 90% dos casos que vão até lá. Então, como que é o procedimento? A gente tem um procedimento administrativo, certo? A gente acabou esse ano em junho, mais ou menos, a gente fez um convênio com o Sejusc. Então, as audiências... O que é o Sejusc? O Sejusc é o Centro de Conciliação do Tribunal de Justiça. Tá? Então, as nossas audiências, então, como que funciona, né? A pessoa isso para dar, inclusive, celeridade para dar soluções, vamos dizer assim. Exatamente. Para que elas não sejam tão demoradas, né? Com certeza. Então, como que funciona? A pessoa vai até o balcão de atendimento, a gente faz esse primeiro atendimento, tenta verificar qual é o real problema, entra em contato com a empresa, manda uma carta para essa empresa. Agora, nosso sistema está eletrônico, a maior parte das empresas, principalmente essas de telefonia, tem esse vínculo eletrônico. Então, o que demorava 40 dias para a gente obter uma resposta, hoje o prazo reduziu para 10 dias. Olha que beleza. É obrigatório ela responder em 10 dias? Então, não é obrigatório porque o procedimento é administrativo. A gente não tem poder de coerção para a pessoa ser obrigada a fazer, né, esse procedimento. Mas a maioria responde. Nem sempre a resposta é satisfatória. Aí entra essa segunda parte. Quando chega a resposta do fornecedor, a gente comunica ao consumidor, olha, a resposta do fornecedor foi dessa forma. Muitas vezes eles respondem porque eles sabem que eles fazem as coisas de forma indevida. Só que também eles sabem que poucos vão buscar os seus direitos. Então eles continuam fazendo as coisas dessa forma, né? Então, quando o consumidor responde uma resposta que é satisfatória, acaba ali o nosso processo, ele é arquivado. Agora, quando a resposta do fornecedor não é satisfatória, a gente marca uma audiência. Essa audiência que é de conciliação. Que é de conciliação. Então, ela acontecia antigamente no PROCON. Até junho, até maio, ela acontecia no PROCON. A partir de junho, ela começou a acontecer no Sejusc, que esse documento é um documento que é homologado pelo juiz. Tá? Então, ele tem outra validade. Entendi. Tá? Geralmente, nessas audiências também, eles trazem alguma proposta de acordo. Algumas vezes sai frutífera, outras não. Ô, Guilherme, mas lá no seu consultório, então, quer dizer, as pessoas vão porque elas querem pegar um advogado já para poder, contratar um advogado para poder dar conta de solucionar os problemas que elas estão enfrentando com determinada empresa, com determinado fornecedor, com determinado serviço, enfim. Sim, cada um dentro das suas demandas. Essas audiências do Sejusc foi uma inovação que o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março do ano passado, trouxe. Todas as demandas judiciais hoje são obrigadas a passarem por uma audiência de tentativa de conciliação. Os nossos clientes, eles vêm até o escritório, algumas vezes fazem parte do time dos 10% que não consegue resolver administrativamente ou através do Sejusc,
e muitos procurando resolver sem precisar ir atrás, né? Algumas pessoas de idade, outras pessoas um pouco mais assim atarefadas, alguns clientes já de longa data do escritório, eles procuram um escritório com esse intuito de, olha, cuida porque eu não quero ter dor de cabeça, não quero ficar correndo atrás. E em muitos casos são questões de mando grande que precisam de uma celeridade. Entendi. Entendeu? Então, ultimamente, na via judicial, você ingressando com o processo, dentro de 60 dias você já tem a audiência de conciliação no Sejusc. Entendi. E logo isso passa para o juiz. As questões do direito do consumidor em Catanduva, judicialmente, cerca de 1 ano já estão solucionadas. Ainda é grande o prazo, né? Poderia ser menor, né? Porque, vamos considerar, eu comprei um aparelho de televisor, né? Que eu queria ter. Aí, se eu demorar todo esse tempo para poder resolver, puxa vida, né? Não dá. Sim. Agora, eu queria ponderar um negócio aqui com vocês, uma questão, que nós falamos das queixas, digamos, as empresas têm o SAC. O SAC é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Tem muitas empresas que têm o SAC, né? E quando você tem acho que foi feita uma lei, não sei se é lei, se é resolução, o que quer, vocês me corrijam se eu estiver errada, que você não pode ficar mais do que, no máximo, até 10 minutos para atender uma ligação. Olha, gente, eu já cheguei a ficar em empresas que você está, sobretudo se é algo que te beneficia. Aí demora mais ainda. Se é algo que beneficia o consumidor, é uma coisa impressionante. Isso, empresas de telefonia, bancos, operadoras de televisão, de canais fechados, né? Cartão de crédito. Cartão de crédito, é demais isso. Pontos Smile que você às vezes quer transferir para lá. Gente, nós chegamos um dia a ficar, acho que mais de 3, 4 horas para resolver. Olha o tempo que você perde. Hoje a vida tão corrida que a gente não pode perder tanto tempo assim. O que a gente faz? E o que nos protege enquanto consumidores diante de um descaso, de uma falta de respeito tão grande? Eu acredito que é falta de respeito, sinceramente. Porque se você oferece serviço, você tem que ter as condições ideais para poder fazer com que esse serviço oferecido seja o melhor possível para quem está comprando esse serviço ou para quem está comprando esse produto. Como é que é isso? A gente tem algo que funciona bem, que são as agências reguladoras, que não são para todos os serviços, mas são para as principais, né? Telefonia, por exemplo, plano de saúde também funciona muito, energia elétrica. Então, as agências reguladoras é um canal importante para a gente enquanto consumidor. Por quê? Porque a gente pode fazer essa reclamação. Energia elétrica, desculpe te interromper. Esses dias Catanduva teve algumas semanas, né? Não me lembro, foi uns 2 meses aproximadamente. Nós viemos aí no domingo, acho que foi num domingo. Deu quase que um blackout na cidade, ficou horas sem energia. Eu pessoalmente tentei ligar por horas, não consegui. Né? Só dava ocupado. Desde que trocou a empresa aqui em Catanduva, energia elétrica e cartão de créditos no escritório são os líderes de reclamação. Porque trocou a empresa de Catanduva, o saque foi transferido daqui para um 0800. Geral, né? Geral, regional, com sede, se não me engano, em São José do Rio Preto. Então você liga, até cair no ramal Catanduva, até solucionar. Aí ninguém sabe agora mais se a prefeitura é responsável pela energia, se é a empresa. É uma confusão, não só nisso, porque tem muitas transferências, né, de serviços. Por exemplo, o 190 me parece que agora é São José do Rio Preto, se não me engano, eu acho que não cai mais aqui. Mas vamos lá, continuando, vamos pensar sempre do ponto de vista do consumidor, o que ele pode fazer, o que vocês podem fazer para proteger as pessoas nesse sentido? Liguei para um lugar, fiquei lá 40 minutos esperando, o que eu faço? Eu reclamo para quem, gente? Fala a verdade, como é que faz? Como é que funciona? A agência reguladora é um órgão que é possível fazer reclamação, Sim. O PROCON é um outro órgão para fazer reclamação. Sim. O Poder Judiciário seria um órgão para fazer reclamação, o problema é que vai requerer o quê? Danos morais? Como que vai conseguir comprovar esse que dano? Eu fiquei esperando lá. Quanto que a pessoa perdeu de ficar 3 horas no telefone para fazer a transferência dos pontos, por exemplo? Por exemplo, E aí?
né? O dano moral ele tem que passar do mero aborrecimento. Então. Perdeu uma viagem, perdeu o trabalho. Mas se eu chegar para você enquanto advogado e falar, olha, eu não aguento mais, eu liguei para tal empresa, não vou nominar aqui porque seria cometer uma injustiça. Liguei para tal empresa e fiquei lá 3 horas para resolver um problema meu. Você, enquanto advogado, pode interceder? A gente pode representar essa empresa judicialmente, por exemplo? Sim, claro, porque as alterações dos últimos anos do Código de Direito de Defesa do Consumidor e as várias resoluções da própria jurisprudência dos tribunais condena empresas que deixam aquela musiquinha maravilhosa, né, de bar, tocando por horas e horas e horas. Aquilo é para acabar. Brincam muito que falam que tem gente que só escuta música clássica nessa hora, né, porque fica horas e horas escutando a mesma música. O primeiro lugar, antes de adentrar um processo, é descobrir se houve esse dano. Se o cliente ele teve algum dano sério que passou do mero aborrecimento. Perdeu consulta no médico, perdeu dia de trabalho, perdeu horas de trabalho. Isso nós conseguimos comprovar através do protocolo e da ligação que a pessoa fez. Recebi uma vez uma ligação de uma empresa, né, em CD, mandaram pelo correio, tinha 4 horas e meia de duração. Nossa! Era mais que um filme do Senhor dos Anéis. De tanto que demorou a ligação e no final não resolveram o problema do cliente. E assim nós conseguimos comprovar que ele havia perdido o dia de trabalho, havia perdido, se eu não me engano, uma consulta médica, e aí conseguimos comprovar o dano moral e a empresa foi condenada. E essas condenações, normalmente a empresa ela é condenada apenas do ponto de vista de, enfim, ficar com uma marca lá que ela foi condenada, ou ela é punida pecuniariamente, ou seja, ela tem que pagar uma multa. Uma multa que gira em torno de 5 a 10 mil reais, depende do processo. Mas sempre que mexe no bolso das pessoas quando elas cometem falhas é importante, né, Beatriz? Com certeza. Mas o que é importante? Que o consumidor também eduque isso, ainda que ele não ganhe nada com isso, ainda que a gente não consiga comprovar um dano moral, como ele explicou. Se todos os consumidores reclamassem, mas aqui dá trabalho, né? Porque a gente tem que marcar o dia, a hora que a gente ligou a pessoa que atendeu a gente, o número de protocolo, né? E aí fazer a reclamação. Então, nesse sentido, quando alguém fala assim, anota aí o protocolo, exatamente, quando você está ligando, é importante você anotar. É muito importante, muito importante. Até para a pessoa, quando ela vai fazer a reclamação no PROCON, quando ela já fez essa tentativa prévia, a gente coloca isso no histórico. Para a empresa ver, olha, o consumidor tentou e vocês não resolveram o problema dele. Entendi. Então, é muito importante que toda vez que a gente... Ser consumidor dá trabalho, né? É claro. Então, a gente tem que começar a ter... Por quê? Se todo mundo começar a reclamar, o número de reclamações vai começar a incomodar. Não só a empresa, mas as agências reguladoras também. Mas quando porque tem uma série de serviços que você não tem agências reguladoras. Sim. Agências reguladoras que ela está se referindo, para você que está nos assistindo, por exemplo, a Energisa, que é a companhia que presta os serviços aqui nesta área de fornecimento de energia para Catanduva e para várias cidades aqui da nossa região e em outras regiões do estado. Todas as empresas de energia, elas têm uma agência reguladora que é a ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, que é composta por pessoas que vão acompanhar a qualidade desse serviço que está sendo oferecido. Mas isso na área da energia, área da telefonia, plano de saúde. A ANA, que é a Agência Nacional das Águas, também, que você é outra agência reguladora. A Anatel, né, que é da telecomunicações, que também é uma outra agência reguladora, enfim. De médica qualquer, de plano de saúde qualquer. Tem as de plano de saúde de seguro, né, que é a SUSEP. Tá. Mas é também vinculado ao governo? Sim. Tá. Então a gente tem um pouco de êxito aí. E falando em plano de saúde, nós vamos, logo após o intervalo, eu quero recomeçar o nosso segundo bloco, falando sobre essa questão, porque hoje muita gente tem plano de saúde, mesmo aqueles que pagam menos, até aqueles que pagam mais, e essa é outra queixa também, muito frequente, e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Nós voltamos em 1 minutinho. Fique conosco aqui no Lado a Lado com Beth, 1 minutinho e nós já estamos de volta.
Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Retornamos ao nosso segundo bloco, hoje falando sobre direitos do consumidor. Eu havia dito no final do bloco anterior para a gente falar sobre a questão dos planos de saúde. É real essa questão dos planos, realmente as pessoas terem muitas queixas de que às vezes elas contrataram um tipo de plano e na hora que elas precisam mesmo de um procedimento mais complexo, elas têm dificuldade ou têm que pagar uma parte? Como é que tem funcionado isso? Olha, posso falar, no PROCON, na verdade, a gente tem menos reclamação, porque a maioria dos problemas é problema que tem que resolver imediatamente. Então, geralmente, eles procuram um advogado, porque o advogado pede uma liminar, porque geralmente é coisa de exame urgente ou uma cirurgia. Então, eles não podem perder o tempo do processo administrativo para, se não der certo, uma ação Mas judicial. quanto tempo demora, assim, em média, esse processo administrativo? Por exemplo, eu chego para você e falo, olha, o meu plano, eu preciso fazer uma cirurgia, o meu plano não quer cobrir, né? Eu teria que esperar quanto tempo para as medidas do PROCON, por exemplo? Então, as empresas que ainda não estão nesse processo eletrônico que eu comentei no começo, dos 10 dias, elas são 40 dias, mais o tempo do correio. Então, a gente conta no mais ou mínimo menos 60 dias. A maioria das vezes, quando a gente fala de plano de saúde, esses 60 dias é tempo demais. Muito claro. Né? Sobretudo, você tem uma cirurgia mais então, emergencial. na verdade, o que a gente tem assim, de maior reclamação é o aumento. Se aquele aumento é um aumento legal, se poderia ter dado aquele aumento. Essa é a reclamação que a gente tem. Por quê? Porque é alguma coisa que não é urgente. Não precisa resolver de uma hora para outra. Tá. Apesar de pesar no bolso, né? Claro. Mas quando pesa na saúde é mais complicado. Mas você recebe muito pedido Meu Deus. de plano de saúde? Chega a ser absurdo. E você entra, qual que é a sua norma? Assim, entra com pedido de liminar mesmo? Pedido liminar. Já aconteceu um caso conosco no escritório que nós precisamos pedir uma liminar para o juiz num sábado. Olha só. Era sábado, 4 horas da tarde, o menino estava precisando passar por um procedimento de urgência e o plano de saúde exigia o depósito de 60% do valor do procedimento. Nossa. O pai nos procurou desesperado, uma criança de 4 anos de idade. Corremos, fizemos a liminar ali às pressas no sábado à tarde, entramos em contato com o fórum e o juiz, que estava em plantão naquele momento, deferiu a liminar, a menina passou pela cirurgia, que foi como ela disse. Nesses casos, mas como que o urgentíssimo. plano pode exigir que você pague 60% e você deposite 60% do valor, gente? Ele não pode. Ele né? não pode. Esse que é o problema, Ele não pode. Na questão Na questão dos planos de saúde, são absurdos que não estão regulados em lugar nenhum, em que eles falam que existe no contrato e o que está no contrato tem que ser cumprido. Porém, toda a cláusula leonina, que é aquela cláusula que está no contrato, que vai contra o Código de Direito do Consumidor, ela é nula de pleno direito. Ela nunca existiu, no fato.
Então, eles pedem calção de 60%, pedem que exames de urgência sejam marcados com antecedência, fila de espera de horas. É muito raro o plano de saúde que não tem reclamação. E reclamações urgentíssimas. Sim, claro. Acidente de trânsito, a pessoa chega no hospital e tem que aguardar ser atendido, porque o médico disponível do plano de saúde no momento não pode fazer o atendimento. E aí vira todo aquele tumulto que é ruim para a família, que está ali com um parente, passando por um momento de urgência, e tem que se valer ainda de passar todo um procedimento, todo um procedimento, ainda todo uma destempere, para precisar fazer jus a uma questão que paga todo mês, e que não paga barato. O Brasil é um dos líderes do ranking de valor de planos de saúde no mundo. Não diga. A gente paga aí por serviços no plano de saúde brasileiro que no SUS, às vezes, nós temos muito mais rápido e sem custo. Sem custo não. Aliás, o custo é para alguém. O custo é para o Estado, mas ali no momento de desespero, Sim, né, eu já cheguei a falar para cliente, olha, tá aí, pede para ser atendido pelo SUS. Porque nesse caso, pede para ser atendido pelo SUS. Não, e outra coisa, o SUS, às vezes as pessoas... o SUS, ele é universal, certo? Ele é universal. Ele é obrigado a atender todo mundo. Não tem essa. É claro que as pessoas têm um grande preconceito também em relação ao SUS. E está sendo cada vez melhor o atendimento. Eu vou pelo SUS, eu vou ser mal atendido. Eu vou pelo SUS, não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem... Vamos pegar um exemplo do Hospital de Câncer de Barretos. Nossa. É 100% SUS. Né? O Hospital de Câncer de Jaú é 100% SUS. Então, nós temos hospitais de gabarito, de ponta no país. Né? Pega o Hospital das Clínicas em São Paulo, que é pioneiro em centenas de procedimentos, de cirurgias, de transplantes, não é? De pesquisa da área médica. Então, também é bom a gente, de vez em quando, falar isso, porque tem muitas falhas, tem muitos problemas ainda, mas ele ainda é uma cobertura. De qualquer modo, é uma cobertura para quem ainda não tem nada. Eu tive um caso, há uns tempos atrás, acho que mais ou menos 1 ano e meio, em que um médico do plano de saúde deu um veredito, mas o pai da criança, o filho do idoso falou assim, não, eu quero ir em outro médico. Passou pelo médico do SUS, o médico do SUS deu outro laudo e o médico do SUS estava certo. Então, né? Os médicos têm, né? Tem muita coisa. Mas também tudo bem, nós não vamos. Um dia nós podemos fazer um programa aqui só para discutir o SUS. Senão nós não vamos. Agora eu tenho umas perguntas aqui que foram coletadas aí com o povo, pessoal. Que é entrevistado nas ruas e tal. Qual o procedimento a ser adotado, por exemplo, voltando à questão da energia, quando houver, queria que as respostas fossem, porque tem muitas perguntas aqui, né? Quando houver queda ou descarga de energia que ocasionam, por exemplo, danos nos aparelhos. Às vezes queima uma televisão, queima um liquidificador, queima uma geladeira. O que o consumidor faz nesses casos? O consumidor tem o direito de acionar a empresa que fornece energia para eles repararem o dano no aparelho. Tá? E eles são responsáveis por isso. Tem um canal de atendimento, o aparelho vai passar por uma análise, por uma perícia, para verificar realmente se esse foi o problema do dano. Ah, tá. E sendo o consumidor é ressarcido? Com certeza, tem que ser. Ou pecuniariamente, ou mesmo comprando um aparelho equivalente àquele que ele tinha. Exatamente. Sim. Tá, isso é interessante. E, por exemplo, eu tô com o imóvel reformado, estou reformando o imóvel, mas se está reformando não dá para pedir o desligamento, porque às vezes precisa da energia para pôr aparelhos, etc. Essa pergunta aqui eu não vou... agora vamos entrar numa fase de alimentação. Isso é importante, porque é outra área, tanto eu compro um produto que está lá, 1 quilo. Aí eu vou pesar em casa numa balança de precisão. Ele não tem 1 quilo, ele tem 950 gramas. Né? Eu reclamo para quem? Ou também, vou fazer 2 perguntas, ou também com relação ao alimento deteriorado. Né?
Às vezes você abriu, comprou uma lataria, ou comprou um pão integral de forma, chega em casa esse pão está embolorado, não é? Isso é muito comum, eu mesmo já tive isso e já mandei devolver, né? A gente registra no PROCON, a gente pode ir direto no supermercado, já vai direto. Eu fiz uma compra no sábado, né? Cheguei em casa com algum produto que eventualmente eu não posso pagar por algo estragado. Né? Como é que procede nesses casos? A gente orienta que a primeira reclamação seja feita no estabelecimento que a pessoa fez a compra. Tá? Geralmente, isso acaba resolvendo. Chegou no PROCON outro dia uma pessoa, se não me engano, foi bolacha, que estava embolorada porque o pacote estava violado. Só que a pessoa não tinha ido no supermercado ainda. Então, o que a gente orienta? Primeiro vai lá, se eles se negarem a fazer a troca, a gente vai registrar a reclamação. A pessoa não voltou, a gente imagina que tenha sido positivo. Mas eu preciso levar o cupom fiscal da compra? Sempre precisa. É um comprovante que foi comprado naquele estabelecimento, porque pode ter sido comprado em outro lugar. Né? Eu tenho dias para fazer isso, tem prazo. Eu comprei a bolacha, guardei a bolacha no armário. Dali 15 dias eu vou abrir o pacote de bolacha e ela está estragada. Eu tenho prazos ou não? A questão de prazo, ela é bem complexa. Tem o prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso de alimentos, como é um produto perecível, são 30 dias para poder fazer a troca. Ocorre que, quando a gente pensa numa bolacha que tem o prazo de validade, aquele prazo de validade, se ele for maior que os 30 dias, ele deve, aquela data deve ser superior do que a de validade, certo? Então, se aquela data 90 dias, 200 dias, 150 dias depois dos 30 dias previstos no código, o que vai valer é o quê? É o prazo de validade que está estabelecido lá no produto. Entendi. Por quê? Porque quando a gente compra alguma coisa, a gente deveria olhar o prazo de validade. Todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo deveria fazer isso. Né? Mas aí o que a gente faz? Às vezes a gente guarda no armário e fala assim, não, isso aqui ainda tem 120 dias, eu não preciso consumir agora. Então não é justo que a pessoa fique dentro daquele prazo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, dos 30 dias. E é bom ficar esperto também, outra coisa que eu observo muito, às vezes eu gosto de ir aos supermercados, eu faço muitas compras, eu compro para minha família, para minha mãe, faço compra para minha mãe, para minha tia e para mim. E sou uma consumidora cuidadosa. E às vezes eu vejo lá um produto em oferta, azeite. Olha, puxa, mas está barato esse azeite, ele era 40, veio para 20. Mas aí eu vou ver o prazo de validade. Está ali, ó. Hoje nós estamos no dia 10, por exemplo, né? Vale, tem mais 20 dias que ele... Então, quando ele já está para expirar, para terminar o prazo de validade, eles colocam numa... Então, tem que desconfiar também dessas ofertas, né? Porque às vezes você não vai consumir o azeite. O que o supermercado não pode fazer é vender fora do prazo de validade, mas faltando poucos dias, o que acontece muito é com pão de forma. Quando falta 4, 5 dias, eles colocam em promoção, né? Colocam em promoção. Mas é importante isso mesmo, que o consumidor preste atenção. Porque como essa vida é corrida, a gente para de olhar, né? Sim. Claro. Agora, de alimento, você quase não recebe... porque o valor é pequeno, né? Você costuma receber mais queixas para entrar com ação judicial em coisas que são mais caras, né? Por exemplo, um aparelho de televisão, uma geladeira, um carro, enfim, coisas maiores ou não? Ou tem essa cotidiano aí também no dia a dia? Cotidiano. Por exemplo, nós tivemos um caso pelo Código de Ética e Disciplina, só posso falar de casos já encerrados, não posso falar de casos que estão em andamento, mas já tivemos um caso em que um consumidor encontrou um prego dentro de um saco de feijão. Nesses casos, por menor que seja o valor do bem adquirido, faz jus uma ação judicial. Claro. Encontrou um prego dentro de um saco de feijão, cozinhou o feijão, na hora que foi na pressa, aquele feijão que não precisa ser escolhido, que falam, até porque a composição do prego é altamente cancerígena. Sim. Né? Uma vez foi feito um estudo com sapateiros que colocavam, hoje tem pouco sapateiro, né? Que colocavam os preguinhos, eles colocavam as taxinhas aqui na boca, para não ter que falar, ficava aqui, né?
é um risco de você ter um câncer enorme esse, né? Porque o prego é feito com produtos que são altamente condenáveis, né? Sim. Não é para comer, né? Não é para comer. No fim das contas. Né? Aí ele ainda até levou lá, mostrou, olha, eu comprei no dia tal, em tal lugar, tal. Entramos com a ação contra a empresa, a ensacadora, e fomos vitoriosos. Mas nós precisamos prestar muita atenção, consumidor de casa, a esses detalhes. Às vezes encontra um negocinho ali no meio do arroz, isso aqui é besteira, é pedrinha, e joga fora. Não vai saber do que aquilo é formado. Os maquinários, eles têm peças, e por mais que o cuidado do ensacamento, de todo o processamento seja altamente de qualidade, pode acontecer falhas. Claro. Em restaurantes, por exemplo, a pessoa vai almoçar fora. Não sei se vocês já receberam esse tipo de queixa. Vai almoçar fora e, de repente, percebe alguma coisa estranha na comida. Vocês recebem também isso? E aí, como é que funciona? Quer dizer, às vezes eu não tenho a prova do crime. Se eu tenho uma lata que eu abri de um palmito, que eu comprei, está lá, que vale daqui 1 ano, eu abri, está estragada, eu tenho a prova do crime e levo lá, certo? Agora, se eu estou num restaurante, vou comer alguma coisa que supostamente ou pode ter me feito mal, como é que eu provo isso, que eu comi aquela coxinha e aquela coxinha me provocou uma virose, enfim, me deu algum problema de saúde. Ou mesmo se eu encontrei alguma coisa no prato que eu escolhi, enfim, como é que funciona isso? Quando encontra alguma coisa no prato é mais fácil, né? Porque você geralmente reclama no próprio restaurante. Chama o garçom, cara. Olha, pra falar a verdade, no Procon eu não me lembro da gente não ter tem nenhum tipo de reclamação, nem da pessoa ter passado mal por algum motivo, e nem porque quando encontra alguma coisa no prato, um cabelo... Hoje ainda com o celular fotografa, né? Não tem uma prova melhor que essa. É difícil agora a gente pensar numa prova difícil de encontrar, né? Porque agora o celular resolveu bem o problema. Tá ótimo, principalmente pra gente. A gente consegue provas, o cliente já chega no escritório lotado de provas. Olha, eu filmei, eu tirei foto, isso para nós é maravilhoso. O IDEC não tem aqui, né? Não. Que é o Instituto de Defesa dos Direitos do Consumidor, não, né? Aqui não, tem Rio Preto tem. O IDEC é uma fundação também? Ou é ligado ao governo também ou não? Não, não é ligado ao governo. É particular. É particular. É privado, né? Privado. É uma empresa de direito privado, né? Agora, o PROCON, ele também recebe produto para fazer análise ou não? Ou vocês não têm essa... vocês não executam essas tarefas? Aqui, nos PROCONs municipais, como em Catanduva, não. Mas em São Paulo, sim. Em São Paulo, na Fundação PROCON, eles têm um departamento que faz esse tipo de análise. Ah, tá. Agora, aqui não. Aqui a gente faz um trabalho de atendimento, um trabalho de educação para o consumo. Nós estamos pleiteando uma fiscalização também aqui. Mas esse trabalho mais técnico, mais especializado, que demanda especialistas, a gente não tem esse corpo de funcionários para fazer todo esse trabalho. Mas vocês costumam remeter para São Paulo quando for o caso? Sim, com certeza. Quando a gente tem alguma coisa mais específica, mais técnica, a gente encaminha para São Paulo para eles fazerem. Entendi. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu comprei um carro numa agência, né? E esse carro deu um problema. Eu vou, primeiramente, às vezes você recorre à própria agência. As pessoas costumam fazer isso. Não dando certo, você já procura os seus direitos, por exemplo, com um advogado. Sim. Aí você vai entrar com uma representação contra aquela concessionária específica, aquela agência que eu comprei, aquela loja, vamos chamar de uma loja. Ou vai entrar direto na concessionária daquela marca do carro? Como é que funciona isso? Bem, Beth, tem uma questão também, entrando neste assunto que muita gente não sabe, mas essa proteção se estende à compra e venda de veículos entre particulares também. Se eu comprei um veículo seu, você tem que me dar 90 dias de garantia sobre câmbio, motor e estrutura. Isso ninguém sabe. É a mesma garantia, muita gente não sabe. Eu compro um carro seu, você vai vender um carro. Eu vou lá, compro, passou ali 30 dias, o carro começou a fumar, começou a sair fumaça preta do escapamento, você é responsável pelo carro. No caso das agências, varia muito. Por exemplo, se o carro for seminovo, nós ingressamos contra a concessionária. Se o carro for novo, nós ingressamos contra a marca, que aí acaba sendo representada pela concessionária. Mas a maior queixa nossa são contra garageiros e contra
compras feitas no particular. Entendi. Então, aí no 80% das compras de veículos que apresentam problemas após a compra são de veículos de garagem e de veículos particulares. Mas que, na verdade, o conceito de consumidor, ele é amplo. Sim. Ele é tanto a pessoa que está ali vendendo, que é a loja, como vocês deu exemplo, quanto a fabricante e o fabricante das peças também. O montador, todos que fazem parte, então todo mundo que faz parte da a cadeia Sim, produtiva. todo mundo que faz parte da cadeia produtiva é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor fornecedor. A gente tem um conceito de fornecedor muito amplo. Tanto é que eu brinco com os alunos e falo assim, bom, quem que é fornecedor? Todo mundo. Você dá aula? Sim. De quê? Dou aula de Direito na Fundação Padre Albino, no curso de Direito. Tá. Você é advogada formada? Sim. Entendi. E você também é professor? Sou professor de cursinhos preparatórios para concurso público. Muito bem. Bem, mas nós vamos voltar aqui para o nosso último bloco. É 1 minutinho. Fica aí conosco. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Estamos aqui no nosso último bloco e eu quero já entrando fazendo a seguinte pergunta. Nós sabemos que uma lei recente estabelece que quando você compra com cartão de crédito, você paga um preço. Como nós já falamos muito rapidamente aqui, quando você compra à vista, você paga outra. Isso está valendo para todas as compras, em tudo quanto é lugar? Todas as compras, em qualquer estabelecimento. Porém, existe uma diferenciação que muitos comerciantes não se atentaram. Primeira diferenciação, o comerciante não é obrigado a fornecer esse desconto. Se ele quiser colocar a loja inteira dele no mesmo valor, ele pode colocar. E a segundo ponto, esse anúncio tem que ser explícito, num formato de fácil leitura e ao lado do produto. Exemplo, combustível a R$ 3,85, à vista no dinheiro. No cartão, R$ 3,95.
R$4. Mas eu não tenho observado isso em todos os lugares, não. São raros os lugares que estão seguindo a risca. Aham. Você vai lá, você pega e você vai E passar quando no ele caixa. não está seguindo a risca, quem que vai dar conta de fazer isso? De cobrar dele, que coloque num local de visibilidade para que todo mundo tenha acesso a isso, para ter conhecimento. Aí é com o PROCON. É com a companheira. Na O verdade, PROCON pode multar nesses casos? o PROCON, tem um PROCON regional em São José do Rio Preto que faz essa fiscalização e aplica a multa. O PROCON entendi. de Catanduva está se estruturando para fazer essa fiscalização também. Entendi. Tanto em capacitação, em corpo técnico, para a gente conseguir fazer isso. Na verdade, o que tem acontecido agora? Quando a gente começa a receber reclamações nesse sentido, a gente aciona a Regional de Rio Preto, eles colocam a gente na lista que eles têm, acho que 112 cidades que a Regional de Rio Preto Isso, atende. exato. E E a aí gente- eles vêm fazer essa... Vem. Eles vêm fazer Vem essa... fazer a reclamação. essa Vem reclamação. fazer a fiscalização Ah. e aplicar a multa. E quem processa toda essa multa é a Fundação PROCON em São Paulo. Ah, tá. Não está na alçada do PROCON municipal fazer essa fiscalização. Eu entendi, porque nem tem estrutura para isso. Não tem estrutura para isso. Por enquanto, Tá. não. Tá. A gente sonha que... Agora, um dia uma nova modalidade de compra, que é a compra via internet. Isso tem crescido muito, que é o e-commerce, né? Oh. E vocês já têm também reclamações nesse sentido? Eu, particularmente, eu falo que eu sou da era analógica. Porque eu gosto de comprar, de ver o produto, de pegar na mão, de ver as cores, de ver tamanho, de ver isso, de ver aquilo. Eu ainda não entrei nessa lógica da compra na internet, mas muita gente Tem já adotou muita isso. reclamação. Sim, Mas por é um vista. mar de reclamação. Você tá todos brincando? os Difícil. dias. E reclamação de todas as ordens. Por exemplo, A pessoa compra uma coisa que chega outra, pensou que comprou determinadas coisas e chegou outra mercadoria. Não chegou a mercadoria, nossa. não chegou no tempo previsto. Nossa. Então, assim, tem muita reclamação. E o que você orientaria o pessoal que está nos assistindo nesse momento para ter como cuidado, ter como regra básica algumas medidas para adotar quando for fazer compra pela internet? É muito importante que a pessoa leia a descrição do produto com muito cuidado, verifique se aquilo que ela está adquirindo é a real necessidade dela. Preste muita atenção porque ela tem o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo que a pessoa adquirir fora do estabelecimento comercial, catálogo, internet, aquelas pessoas que batem nas casas vendendo as coisas, ela tem o direito de arrependimento que são 7 dias. Entendi. Certo? Então, o que é importante? A pessoa compra, chega aquele produto em casa, abre com cuidado a caixa, verifica se é aquilo mesmo que ela comprou, se é aquilo mesmo que ela pensou que estava vendo, porque às vezes a pessoa olha na internet o tênis laranja. A pessoa queria comprar um tênis laranja. A hora que chega, o tênis é rosa-choque. Fala, não, mas rosa-choque eu não quero tênis laranja. Pois, então ela claro. tem o direito dessa devolução, só que no prazo de 7 dias. Tá. Então, esse prazo ela tem que ficar bem atenta. Só que é para tomar cuidado, abrir a caixa, o envelope, para não estragar demais. Exatamente, porque aí senão depois dá problema na devolução. Exatamente. Agora, digamos assim, você falou do atraso, por exemplo. Eu posso também, eu paguei com cartão, com o compromisso de onde eu comprei, que em 7, 8 dias me entregaria essa mercadoria. Passou 8, passou 10, passou 12, a mercadoria não chegou. Eu posso suspender esse pagamento no meu cartão de crédito? Pode. Posso, Sim, né? você tem o direito de fazer o estorno do justo. cartão. Liga para a operadora do cartão e... Fala o que aconteceu. As operadoras de cartão de crédito, nesse sentido, são muito solícitas. É muito tranquilo esse cancelamento. Muito tranquilo o cancelamento. E nos casos do direito de arrependimento, com compra do cartão de crédito, os juízes, em liminar, fazem o pedido de estorno. Tá. Mesmo antes de avaliar a questão. Tá. Nós temos uma lei hoje estadual, que está em vigor, que você só pode emitir cobrança desde que a pessoa receba essa cobrança via AR, certo? Que ela assina. Isso é uma lei que já foi aprovada pela Assembleia
acho, salvo engano, 2009, 2010. E ela está em vigor. Como é que faz quando chega uma cobrança indevida? Né? Eu me sinto muito ofendida e acho que uma boa parte das pessoas se sentem muito ofendidas quando você recebe uma cobrança de algo que você já quitou, que você já pagou e que você não tem nenhuma responsabilidade mais sobre aquela dívida. Como é que procede nesses casos? Essa pergunta eu faço para os dois. E se é muito comum isso também? É até que relativamente comum, que a gente pede o cancelamento, às vezes até negativa o nome da pessoa, por cobrança indevida. Então, no caso do PROCON, a gente... Aí é um prejuízo grande, exatamente, né? Então, no caso do PROCON, a gente não pede danos morais. Então, a gente informa a pessoa, esclarece os direitos dela e fala que se ela tiver interesse... Ela procura um advogado. Ela procura um advogado que ingressa com uma ação judicial. Você recebe muito isso, Guilherme? Muito, muito. Principalmente de cobranças indevidas de produtos não contratados. Acontece muito. O judiciário já está bem na linha do dano moral nesses casos, e principalmente quando o nome é negativado. O nome negativado significa o nome de alguém que já foi para Serasa, SPC, né? Boa Vista. SPC, né? Sim, por quê? O dano moral, a configuração do dano moral é aquilo que extrapola o mero desabor. Passou daquele momento que você ficou chateado, começou a te causar dano, o nome pro Serasa, por exemplo, é um dano. Tem pessoas que passam a vida inteira, seu nome nunca ter ido pro Serasa. Justo. E o nome vai indevidamente. Nossa, é um desconforto tremendo. É um desconforto tremendo. E outra, o tempo que a pessoa perde correndo atrás, tendo que ir no PROCON, aí às vezes o PROCON não consegue resolver, vai pro judiciário. E aí você entra com uma ação. Entramos com uma ação. E qual a chance dessa ação progredir e o sujeito ganhar essa ação? Olha, muito raros os casos em que a pessoa não ganha, não tem a condenação em danos morais. Muito raro, por quê? Afrontou o direito do consumidor. O Brasil, graças a Deus, nós temos uma lei, que foi o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei espetacular. Colocam as pessoas em seus respectivos lugares. Protege o consumidor, que é, na maioria, mais frágil, né, em frente a grandes corporações, e o judiciário vem trabalhando muito na defesa do consumidor. Então, assim, eu acho que de 100 ações por danos morais, em 98% dos casos vem o que nós pedimos. E os outros 2% da condenação é um pouco mais baixo. Que bom, que bom, que bom. Aí, tá vendo? A gente tem um monte de recursos hoje que nós podemos utilizar para proteger todos os consumidores quando eles se sentirem lesados, seja na compra de um produto do supermercado, seja num serviço oferecido, enfim. É sempre importante saber isso. Para finalizar, nós vamos ter o Black Friday, aí no mês de novembro, acho que acontece, né? E aí é aquela loucura, porque sobretudo num ano como este, que tem sido um ano muito difícil, as vendas caíram, o dinheiro diminuiu, o desemprego aumentou, e às vezes as pessoas querem aproveitar exatamente essa semana do Black Friday para poder comprar alguma coisa mais barata. Tal. Como é que se protege para poder ir para essas compras sem correr riscos de ser enganado ou de, enfim... É importante que a pessoa comece a pesquisar o que ela quer bem antes. Porque o que acontece, na maioria das vezes? Um pouco antes do Black Friday, 1 ou 2 semanas antes, eles sobem o valor. Tá vendo, gente? E depois dão o desconto. Olha. Mas a hora que ele dá o desconto, é o valor que estaria sendo hoje nas lojas. Então, a pessoa quer comprar uma televisão. Pesquisa, vê que tipo de televisão quer, porque agora tem tanto recurso a televisão, não só de tamanho, mas de recursos. Então, bom, eu quero essa televisão nesse tamanho, com esses recursos. Comece a pesquisar bem antes. Por quê? A hora que chegar no Black Friday, com certeza a pessoa vai saber o preço de mercado daquilo e verificar se aquele desconto realmente é um desconto se está valendo a pena. Sim. Se está valendo a pena. Tem uns casos na internet que nós vemos que a pessoa vai comprar na Black Friday, ela arranca a etiqueta. A etiqueta da Black Friday dá um preço, às vezes, até mais alto do que a etiqueta concorrente. Gente, tirem fotos. Vocês vão na Black Friday nas lojas, tirem fotos, tirem print da tela. Antes agora, porque estamos aí uns 30 dias antes da Black Friday, e no dia. Porque é meios de prova de comprovar que houve um aumento absurdo, às vezes, do valor daquele produto. Isso é importante, porque
Todo mundo fica muito contente quando se aproxima o Black Friday, mas não tenha pressa. Até porque tem ficado quase uma semana aí, né? Tem lojas, tem marcas que estendem até, Black Friday, estendem mais do que isso, eles já começam a falar sobre isso desde agora. Então, a gente não pode ter muita ansiedade na hora da compra, porque às vezes pode correr o risco de fazer uma compra muito ruim, ter prejuízos e depois fica mais difícil de você poder comprovar isso, que olha, eu comprei e tal, mas enfim. E sempre as pessoas não querem perder, a gente tem que ter isso muito claro. Ninguém vai dar nada de graça para ninguém, infelizmente, né? Seria bom que pudesse dar, né? Mas todo mundo vai querer ter sua lucratividade. Então, isso que eles estão observando, as pessoas sobem mais o preço e depois chega na semana da Black Friday, elas diminuem como se você estivesse tendo uma grande vantagem. O Procon faz pesquisa todo ano. Se vocês quiserem entrar no site do Procon, isso, deixa aqui. Lá tem pesquisa dos anos anteriores para vocês poderem verificar quais lojas praticaram esse exemplo que nós demos, de subir o valor, depois no dia baixar o valor, mas que na verdade você não tem desconto. Você tem atendimento, se alguém precisar ir lá, e também onde é que vocês atendem? A gente atende no térreo da prefeitura e também no solo sagrado, na frente da Igreja Imaculada Conceição. Tá. De que hora a que hora? Todos os dias, de segunda a sexta. Na prefeitura é das 8 às 4, direto, sem horário de almoço. E lá no Bom Pastor é das 8 ao meio-dia. Todos muito bom, os dias. Muito bom. É um atendimento até descentralizado. Tem telefone? Você atende por telefone também ou não? A gente faz uma orientação preliminar por telefone, sim. Inclusive, é até interessante porque a pessoa já vai com a documentação que ela precisa. Qual que é o número do telefone? 3531-9100, a pessoa pode ligar, ou 3531-9138. E o e-mail? Não, a gente não atende por e-mail. Não atende por e-mail. Faz o atendimento por telefone e presencial. Tá bom. Mas se ele quiser entrar no site do Procon... No site da Fundação Procon tem as pesquisas dos anos anteriores. O Procon em São Paulo, inclusive, faz um plantão. E qual é o endereço do site? É só entrar Procon lá, entra no Google, Procon, põe Procon São Paulo, vai aparecer, procon@proconsp.org.br. Tá. Eu entro todo dia, então como já está gravado lá, não sei. O problema é esse, né? Não, mas a gente vê depois e a gente põe na telinha aí para vocês de casa. E o seu escritório de advocacia, caso alguém queira te procurar, onde é que fica? Bem, o nosso escritório de advocacia fica na Rua Fortaleza, 1173, ladinho do café do Maranhão, da Rua 24. Por questões profissionais do Código de Ética e Disciplina, não podemos passar telefone, são a lei que rege a nossa profissão, mas sempre deixar claro aos espectadores que aquele seu advogado de confiança, aquele advogado que já te acompanha a vida inteira, e qualquer outro advogado, temos na OAB assistência judiciária gratuita para pessoas que ganham até 3 salários mínimos por mês. Que bom. Procurem, se orientem, porque o cidadão bem informado é o cidadão que faz a justiça acontecer. Exatamente. Informação é sempre poder, né? A gente não pode ficar desinformado. Então, obrigada, Guilherme, pela sua presença aqui. Beatriz, boa sorte a vocês. Obrigada. Parabéns pelo trabalho aí. Continuem sempre defendendo os consumidores, sobretudo aqueles consumidores que às vezes ingenuamente acabam sendo enganados, sendo ludibriados. E é isso que a gente não quer. E quanto a vocês, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela audiência. E até a próxima semana. E continue agora com a programação da Nova TV.